Bem, no vídeo anterior eu mostrei como que eu uso o meu sistema Arch Linux com Hyperland e nesse vídeo eu vou mostrar como que faz para instalar esse sistema. Então eu vou mostrar como instalar o Arch Linux, como instalar o Hyperland e aí no final eu vou mostrar um básico de como que você pode navegar pelo wiki do Hyperland para configurar o seu próprio ambiente e vou mostrar no arquivo de configuração que vem já por padrão do Hyperland como que você pode ver as keybinds que vêm setadas e como você pode mudar o layout do teclado, já que provavelmente você vai querer fazer essas coisas logo no início. Bem, então tá. Para instalar o Arch Linux, você vai primeiro ter que baixar a ISO. E aí para baixar a ISO, você faz uma pesquisa aí como Arch Linux install ISO e provavelmente o primeiro link que aparecer vai ser esse site onde eu tô, archlinux.org/download. Se não, você pesquisa o site direto na barra de pesquisa. E aí aqui você vai ter esses dois links aqui, pode ser qualquer um é um link magnético e o outro é o link para baixar o .torrent. Aí você baixa ele no seu cliente favorito, ou seja, o QBitTorrent. E feito isso, terminou de baixar, você vai ter que botar um pendrive com essa ISO. Para botar o pendrive, existem várias formas, várias ferramentas e eu recomendo 3 delas. Caso você esteja no Windows, a mais fácil de usar é o Rufus. O Rufus, esse é o site deles, você baixa aqui o .exe, no caso essas duas versões são 64 bits, essa aqui é o Windows 32 bits e essa aqui é o Windows ARM 64. Eu não faço ideia de um sistema que seja o Windows ARM 64, eu nem sabia que existia, mas legal. Baixa aqui o exe, quando você executar o exe, ele vai aparecer uma janelinha tipo essa daqui, e aí você seleciona o seu pendrive, seleciona a ISO do arquivo que você baixou, dá um start, pronto, só esperar, muito fácil, muito intuitivo. A outra ferramenta que eu recomendo, e essa aqui funciona em qualquer sistema operacional, é o Ventoy. Eu acho que funciona para o Mac, eu não tenho certeza, mas em Windows e Linux funciona, é o Ventoy. O Ventoy você vem aqui na seção de downloads, clica aqui na versão do seu sistema operacional, ele vai te mandar para um site do CurseForge. Então, por exemplo, se eu clicar na versão Linux, ele vai me mandar para esse SourceForge, e aí aqui eu tenho que clicar no Linux de novo para poder baixar. E aí para usar ele dentro desse zip aqui que eu baixei, desse targz, e qualquer um deles que você baixar, vai ter um readme lá, algo assim que vai te instruir como usar. Se você ainda achar muito complicado e não entender, dá uma pesquisada no YouTube, dá uma pesquisada na web, você com certeza vai achar algum tutorial ensinando a usar, não é muito difícil. E a última opção que existe é usar um comando de terminal chamado dd. Então, se você vir aqui nesse site aqui, Arclinux, porra, não tá o site aqui normal, né? Se você pesquisar isso aqui, por exemplo, Arch Linux USB Flash Medium e vir nesse primeiro link que é USB Flash Installation Medium da archlinux.org e você descer um pouco, tem esse comando aqui dd, que é um comando para botar um pendrive com uma ISO também. Então você praticamente dá um Ctrl+C e Ctrl+V nesse comando terminal. E aqui nessa seção if você troca essa parte pelo caminho da sua ISO e nessa seção off você troca essa parte pelo nome do seu disco. Como você sabe qual é o nome, por exemplo, do seu pendrive? Abre o terminal, digita lsblk e no meu caso, o meu pendrive eu sei que é esse SDA. Então aqui eu digitaria /dev/sda. Beleza, feito isso, espero o comando carregar, pendrive bootado. Ok. Tá com o seu pendrive bootado, independente de qual ferramenta você usou, coloca ele, espeta ele no seu computador e reinicia o seu computador ou liga ele caso ele esteja desligado e você vai ter que entrar na BIOS. Então você vai apertar o botão para entrar na BIOS do seu computador. Ah, não sabe qual é o botão que entra na sua BIOS? Pesquisa o modelo da sua placa-mãe ou o modelo do seu notebook, dá uma pesquisada como How to Enter BIOS ou como entrar BIOS, em português ou em inglês. E aí você provavelmente vai achar alguém falando, talvez a IA do Google vai te falar isso, ou talvez você pode ir no manual. No caso, esse aqui é o manual da minha placa-mãe. Se você for ver aqui, ela fala, para acessar a BIOS tem que apertar delete, né? Então, liga o PC, começa a apertar delete, em algum momento eu vou entrar na BIOS do PC. Estando na BIOS do PC, você vai ter que fazer duas coisas. A primeira delas é desativar o Secure Boot, então colocar Disabled. E aí isso depende um pouco da placa-mãe. Tem placa-mãe que em vez de Disabled, ela vai colocar algo como Custom. E aí você seleciona essa opção. Resumindo, tem que desativar o Secure Boot. Se você está na dúvida como faz isso, pesquisa aí como desativar o Secure Boot na sua placa-mãe, lê o manual, sei lá, você vai conseguir achar. A última parte, depois de desativar o Secure Boot, é mexer na ordem de prioridade de boot. E aí aqui você vai colocar o pendrive que está com a sua ISO em primeiro lugar. Então você vai ter que identificar qual desses boot option é o seu pendrive e aí colocar eles na primeira opção. E aí feito isso, você dá um F10 e F10 geralmente é o atalho de BIOS para salvar e sair.
Ou seja, você dá um F10, você confirma, o que ele vai fazer é reiniciar o computador. E aí vai reiniciar o computador com essas alterações que você fez. E aí, se tudo deu certo, o seu pendrive vai botar e vai aparecer um menuzinho lá com algumas opções de instalação do Arch. Você vai escolher a primeira opção, que é algo como Arch Linux, Install Medium, x86. Eu não lembro, não tenho certeza, mas é isso aí. Se tudo tiver dado certo e o seu pendrive com a ISO bootou, você vai parar numa tela de terminal como essa que eu tô. E a gente finalmente pode começar a instalar o Arch. Primeiramente, você tem que verificar se você está ou não conectado na internet. Se você estiver com o cabo de rede plugado no computador, provavelmente você já está. Para verificar isso, você usa o comando ping. Então a gente pode usar, por exemplo, ping espaço google.com ou qualquer servidor que você quiser. Eu geralmente pingo no Google. Dá um enter. E se você tiver, igual a mim, recebendo bytes de resposta, é porque você está conectado. Se não, para cancelar essa resposta aqui, você pode dar um Ctrl C. E aí, Ctrl C geralmente cancela um comando que está em execução. Então, se você não está conectado, você vai ter que se conectar no Wi-Fi. Para isso, você digita o comando iwctl. Aí você vai entrar nesse menuzinho. E aí você digita device list. Esse comando ele lista os dispositivos Wi-Fi no seu computador. E no meu caso eu tenho um dispositivo e o nome dele é WLAN0. Esse nome a gente vai querer para os próximos comandos. O próximo comando é listar as redes aqui na proximidade. Então digita station, espaço WLAN0, no meu caso. Você vai ver qual é o nome do seu dispositivo. E aí você dá um espaço e digita get networks. Dessa forma, a gente lista as redes aqui na proximidade. Eu quero me conectar àquela primeira rede, que é a LHN7140. E para me conectar a uma rede, eu digito station, WLAN0, espaço connect, espaço nome da rede. Então, no meu caso, é a LHN7140. Vou dar um enter. Ele vai pedir para digitar a senha da rede, então eu vou digitar aqui, se eu não errar a senha, né? Como assim é meio difícil. E aí, feito isso, ele não vai te avisar se você se conectou ou não. Ele não fala se deu sucesso ou não. Você vai ter que conferir com o ping novamente. Então você pode dar um exit aqui para sair e aí dar um ping lá no Google, por exemplo, para ver se deu certo. Se você se conectou e faz certo, agora você vai estar recebendo byte de resposta. Pode dar um Ctrl C aqui para cancelar e você pode dar um clear no terminal para limpar o terminal e aí sempre ficar o cursor lá em cima. Agora que a gente se conectou na internet, vamos sincronizar o nosso relógio com a internet, para ele não ficar sincronizado com a bateria da placa-mãe, que às vezes pode estar errado, algo do tipo. Então digita o comando timedatectl setntp true e aí dá um enter. Pronto, sincronizamos o relógio com a internet. Agora a gente vai particionar nossos discos. Então, primeiramente, você digita o comando lsblk e ele vai listar os discos que estão sendo reconhecidos no momento pelo computador. No caso, aquele loop 0 a gente pode ignorar, ele é uma partição que fica aqui no pendrive bootado com a ISO. Aquela partição SDA, no meu caso, é o meu disco, não é uma partição, tá? SDA é um disco, desculpa. No caso SDA, é o disco do meu pendrive bootado com a ISO no momento. Eu vou ignorar ele. E o NVMe0N1 é o disco onde eu vou instalar o meu Arch. Você vai ver qual é o disco que você vai instalar o seu. Talvez seja NVMe0N1, talvez seja SDA, SDB, SDC, vai depender. Você vê qual que é o nome e aí você digita o seguinte comando: fdisk espaço /dev / o nome do disco onde você vai instalar. No meu caso, NVMe0N1. Feito isso, estamos aqui no menu do Fdisk. E a primeira coisa que a gente vai fazer é deletar todas as partições existentes atualmente nesse disco. Então, para isso, você digita D de delete e dá um Enter. Ele vai pedir para você digitar um número de partição. Se você não digitar e só dar um Enter sem digitar nada, ele vai ir para aquele valor default, que no caso é a partição 3. Como eu vou deletar todas as partições, e eu recomendo que você faça o mesmo, pode só dar um Enter, porque a gente vai deletar todas de qualquer forma, então a ordem não importa. Então, se dá um Enter, partição 3 foi deletada. D novamente, dá um Enter, partição 2 foi deletada. D novamente, Enter, partição 1 foi deletada. E se eu der um D novamente aqui, ele vai falar que não tem mais partições definidas. E aí você vai deletar todas as partições até acontecer a mesma coisa. Ou seja, até você digitar D e ele fala que não tem mais partições. E agora vamos criar as novas partições. A gente vai criar 3 partições.
A primeira partição vai ser a partição EFI. Basicamente é a partição onde o bootloader fica. E o bootloader é um software que ele é o primeiro software a ser inicializado quando o computador liga, o firmware da placa-mãe chama ele e depois ele carrega o kernel. Mas isso é só detalhe técnico. Resumindo, a gente vai digitar N de novo, ou new, né, em inglês. A gente vai selecionar uma partição e vamos selecionar a default mesmo, que é a partição 1, então só dá um Enter. O first sector, que seria o primeiro setor do disco, a gente também dá um Enter, pode selecionar o valor default. E aí no last sector a gente vai definir o tamanho dessa partição. No caso, o tamanho mais recomendado para uma partição EFI é algo entre 256 megas e 1 GB. Eu geralmente boto 1 GB porque pelo menos a Arc Wiki, se eu não me engano, recomenda. Então eu vou colocar 1 GB. E para isso eu digito mais um G maiúsculo. Se você quisesse, por exemplo, 512 megas, você digitaria mais 512 M maiúsculo. No meu caso vai ser 1 GB, então mais um G maiúsculo. E dei um Enter, ele falou, ó, criada a partição 1 do tipo Linux File System com tamanho de 1 GB. E ele está me falando que essa partição 1 contém uma assinatura VFAT e está perguntando se eu quero remover ela. Talvez o seu não apareça isso, talvez ele apareça. Isso depende do que estava instalado anteriormente nessa partição. Independente da situação, se não aconteceu, beleza. Se ele aconteceu, se pediu para remover, remova, tá? Então, dá Y maiúsculo e Enter. Pode remover essa assinatura que tem aqui. E criamos uma partição. Vamos criar a próxima partição, que vai ser a partição 2. Então, a gente dá um N, dá um Enter no Partition Number, dá um Enter no First Sector, e aí no Last Sector, a gente vai novamente definir o tamanho dessa partição. No caso, a partição 2 vai ser a partição de swap. E o swap ele tem 3 funcionalidades assim no geral, mais importantes. A primeira delas é quando você coloca seu computador para hibernar com aplicativos abertos, todos esses aplicativos eles vão sair da RAM e ir para essa região do swap, que como a gente está vendo aqui é uma região do nosso disco e não da memória RAM. A segunda funcionalidade é quando você tem vários aplicativos abertos, só que tem um aplicativo que ele não está executando nada, assim, ele está meio que dormindo por muito tempo, você não está abrindo ele nem nada, ele vai sair da RAM e ir para o swap. E aí dessa forma você vai ter mais RAM disponível para abrir mais aplicativos. E a terceira funcionalidade, que é a que eu julgo mais importante, porque foi a que eu mais usei, eu usei no computador do meu trabalho, da minha pesquisa, mas é o quê? Se você, digamos assim, você está lá com o seu código rodando, por exemplo, você é programador, está com código e é um código bem pesado, ele consome muita memória, você trabalha com matrizes grandes, pesadas, sei lá. Você está rodando um código pesado desse e aí você está com um aplicativo de monitoramento de recursos do PC, você está monitorando sua RAM, por exemplo. E aí você coloca o seu código para rodar. E aí o código está rodando, está consumindo RAM, carregando coisa na RAM e a RAM chega no 100%. Quando a RAM chega no 100% e seu computador precisa carregar mais coisa na memória, ele vai começar a carregar no swap. E aí, o que é importante você ter um swap grande nessa hora? É que você está monitorando, a RAM chegou no 100%, começou a subir o swap, você sabe que deu merda, está consumindo RAM demais, seu PC provavelmente não vai tancar aquele código. E aí, você vai ter um tempo de reação para você fechar todos os aplicativos, encerrar o processo do código e evitar que seu PC crache. Porque se seu PC chegar em 100% de RAM e 100% de swap, ele vai crashar. Bem, dito isso, ficou claro que o tamanho do swap vai depender muito do caso de uso de cada pessoa. Se você tem muita RAM, por exemplo, você tem 16, 32 de RAM, 64 de RAM, e você não roda nada muito pesado, você não está torrando sua RAM o tempo todo, bota pouco de swap, bota 8 GB de swap. Se você tem pouca RAM, ou você geralmente roda coisas muito pesadas, aí bota mais de RAM. No meu caso, eu tenho 32 de RAM e eu não rodo nada muito pesado nesse PC. Então eu vou colocar só 8 de swap. Mas caso você queira colocar mais e está na dúvida de quanto, tem gente que geralmente recomenda, coloca o mesmo tanto de RAM que você tem e eu coloco o dobro de RAM. É muito de opinião, mas no mínimo eu recomendo 8 GB de swap. Abaixo disso eu também acho que já não é tão bom assim. Então vou dar um Enter. E aí criou uma partição 2 do tipo Linux File System com 8 GB e ele está me falando que tem uma assinatura aqui de swap. Dá um Y maiúsculo e dá um Enter. Então só remove essa assinatura. Agora a gente vai criar a terceira partição, que é a última partição, finalmente.
E essa partição só vai ter o restante do que sobrou no disco e vai ser a nossa partição root, ou seja, a partição onde o nosso kernel, o sistema operacional e todos os aplicativos vão estar instalados. É a partição principal, onde a gente realmente vai ficar mexendo no dia a dia. Então, dá um N novamente, né, de novo, e dá Enter em tudo. Então, Enter para ser a partição 3, Enter no First Sector e Enter no Last Sector para selecionar tudo que sobrou do disco. O meu também tinha uma assinatura, eu vou dar um Y maiúsculo para remover ela. E beleza, criamos uma partição 3. E agora você digita W, dá um Enter e pronto. Todas as alterações que a gente fez foram aplicadas. Uma vez que as partições foram criadas, a gente tem que definir os tipos delas. Ou seja, a gente definiu as partições, mas a gente em nenhum momento explicitou que uma é FI, uma é swap e uma é root. Então a gente vai fazer isso agora. E eu dei um clear aqui no terminal, já limpei ele. E a primeira coisa que a gente vai fazer é digitar aquele comando lsblk novamente. Porque agora você vai poder ver no disco que você escolheu as 3 partições que você criou. Então vai ter só partição 1, partição 2 e partição 3. Você vai precisar do nome delas agora. Então, vamos pegar a nossa partição 1, que é a partição EFI, que no meu caso é a NVMe0N1P1, e vamos definir ela como FAT32. Então, a gente digita o comando mkfs.fat-f32 /dev o nome da primeira partição, que no meu caso é NVMe0N1P1. Agora, vamos pegar a nossa segunda partição e transformar em swap. Para isso, a gente digita o comando makeswap, e passa o número da partição, /dev /NVMe0N1P2. E agora pega a terceira partição e transforma em ext4. mkfs, -t, ext4 e passa a terceira partição. Ok. Feito isso, carregando essa parte, a gente vai agora montar essas partições. E montar uma partição basicamente significa sincronizar ela com o explorador de arquivos. E aí a gente vai poder acessar os arquivos de uma partição por meio de uma pasta, por exemplo. Então a gente vai montar nossa primeira partição, nossa terceira partição na pasta /mount. E para isso você digita o comando mount, digita o nome da terceira partição, então é /dev /NVMe0N1P3 no meu caso, dá um espaço e digita o nome da pasta onde essa partição vai estar montada. E essa pasta vai ser a /mount, que já é uma pasta que existe aqui na ISO do Arch e no Linux no geral. Agora a gente vai ter que montar a partição 1. E a partição 1 ela vai estar dentro de uma pasta chamada EFI, que vai estar dentro de uma pasta chamada boot, que vai estar dentro dessa pasta /mount. Por que eu falei tudo isso? Porque essa pasta boot e essa pasta EFI ainda não existem. A gente vai primeiro criar elas. E para criar, a gente usa o comando makedir. E aí passa esse argumento P, que é para criar todas as pastas pais que ainda não existem. E aí passa o caminho inteiro, que é /mount, /boot, /EFI. Então, criamos essa pasta, vamos montar a partição 1 nela. Então, mount, passa a partição 1 e passa o nome dessa pasta inteira, boot EFI. Ok. Ele me reclamou de alguma coisa e ele reclamou porque eu digitei errado aqui. Então, vou dar uma setinha para cima para ir no último comando. E aqui eu digitei NVMe. Pronto, montei a partição 1. E agora, vamos pegar a nossa partição 2 e transformar ela em swap. Vamos ativar o swap dela, na verdade. Então, digita swap on e aí passa a partição 2. E eu digitei errado novamente, NVMe0N1P2. Caralho, que nome chato de escrever. Montadas as partições, vamos agora instalar o kernel do Linux e alguns aplicativos essenciais no /mount, né, que é a nossa partição root. E para isso, a gente vai usar o comando pacstrap. Só que antes da gente instalar os pacotes, vamos atualizar nossos mirrors. Atualizar os mirrors vai servir para a gente ter taxa de download mais rápido, porque aí ele vai baixar esses pacotes, esses aplicativos de servidores mais próximos da gente. E vamos usar uma ferramenta chamada Reflector, que atualiza os mirrors e vamos passar o Brasil como país de referência, para ele pegar mirrors no Brasil. Então a gente vai digitar o comando Reflector, vai passar o parâmetro country, e eu digitei tudo errado, meu Deus. Vai passar o parâmetro country, passando o Brasil como o argumento. Caralho, eu não sei digitar. E aí digita o comando latest
e passa 5 para ele pegar pegar os 5, os 5 o quê? Os 5 mais rápidos. Como a gente vai saber que é os 5 mais rápidos? Passa o parâmetro sort e rate, ou seja, ele vai ordenar por taxa de velocidade e vai pegar os 5 melhores. Passa o comando if verbose, que é para ele printar tudo o que está acontecendo, para a gente ter noção do que está acontecendo e não só ficar no escuro sabendo se deu certo ou não. E aí passa o comando if save e o nome de um diretório, que é o /etc /pacman.d /mirrorlist. Dessa forma ele vai persistir os mirrors que encontrou. Então, quando você instalar seu sistema, por exemplo, ele vai estar tudo certinho. Você vai poder ter os mesmos mirrors já, você não vai precisar rerodar o comando. E aí você pode dar um Enter e aí ele vai começar a agir. E aí é só esperar carregar os mirrors. Olha, ele já encontrou alguns, encontrou da UFSCar e da UFPR, que são universidades aqui no Brasil. E as taxas de velocidade são bem legais. Vamos agora finalmente instalar os pacotes. E aí para isso a gente usa o comando packstrap, passa o argumento K maiúsculo, passa o nome da pasta onde a gente vai instalar, que é a /mount, e agora a gente vai digitar o nome dos aplicativos, dos pacotes, dos programas. No caso, a gente vai baixar o Base, o Linux e o Linux Firmware. Esses três aqui são essenciais, é onde vai estar o kernel do Linux e as coisas essenciais para o sistema. E a gente vai passar mais alguns pacotes. Um deles é o pacote de microcode. O microcode basicamente são atualizações de hardware, firmware e segurança do nosso processador, que é importante ter. Se você tiver um processador da AMD, você vai baixar o pacote AMD-UCode. Se o seu processador for da Intel, em vez de AMD aqui, você vai digitar Intel. Então é simples assim, AMD-UCode ou Intel-UCode. No meu caso, meu processador é da AMD, então vou colocar AMD-UCode. Aí vai baixar mais alguns pacotes. A gente vai baixar o Base Devil, que é um pacote com aplicativo, com ferramentas de desenvolvimento, vai ter compiladores, vai ter ferramentas de make, é essencial. Mesmo que você não seja dev, é bem importante você ter isso, porque aplicativos que você forem baixar vão precisar de aplicativos que estão nesse Base Devil. Aí vamos baixar o Grub e o fboot-mgr, que vão ser importantes para configurar o bootloader. O Grub, no caso, vai ser nosso bootloader e internamente ele usa o fboot-mgr para configurar as coisas, então precisa ter os dois. Baixa o Nano, que é um editor de texto aqui de terminal, e baixa o Network Manager dessa forma aqui, que é um gerenciador de redes. Você vai precisar dele para se conectar no Wi-Fi, configurar o Ethernet, configurar DNS e tudo mais. Então são esses pacotes que a gente vai baixar, pode dar um Enter e agora é só esperar carregar. Vai depender da sua velocidade da internet, isso que pode levar desde 50 a 40 segundos até 10 minutos. É só esperar baixar todos os pacotes. Bem, o meu terminou de baixar aqui, levou 54 segundos aparentemente. E agora a gente vai fazer um próximo comando que é para gerar um arquivo chamado fstab. O fstab ele é um arquivo que vai definir quais e em qual ordem os discos do seu computador devem ser inicializados durante o boot. Basicamente, a gente vai passar a partição mount aqui, que é para ele inicializar a partição root quando o computador for ligado. E aí, para isso, só precisa digitar o comando gen fstab, argumento U maiúsculo, /mount, e a gente redireciona esse output para o arquivo /mount /etc /fstab. Pronto, gerado esse arquivo fstab. Agora, nesse momento todo, a gente estava digitando esses comandos e tudo mais aqui na ISO do nosso pendrive. A gente estava dentro da ISO. Agora, a gente vai pular da ISO para o /mount que a gente fez. E aí, para isso, a gente vai usar o comando arc chroot espaço /mount. E aí, agora, você vai ver até que mudou um pouquinho lá o nomezinho que fica no cursor. A gente está dentro da nossa partição root. Então, eu vou dar um clear aqui para limpar o terminal. E a primeira coisa que a gente vai fazer é setar a nossa time zone, que no meu caso eu vou escolher São Paulo porque é a time zone disponível mais perto. Para isso a gente vai fazer um link simbólico e a gente digita ln, passa os argumentos sf e aí a gente vai passar o nome de um arquivo que tem aqui nas pastas, que é o arquivo de São Paulo. Então, /usr, /share, /zoneinfo, /américa. No caso, eu vou apagar aqui, se você não souber qual região você pode dar vários tabs aqui, dar uns 2 tabs nessa parte e ele vai listar as pastas que são as regiões que estão dentro aqui. No meu caso eu vou selecionar América, então eu vou dar um América, e aqui se você der 2 tabs novamente, ele vai perguntar se você quer mostrar todas as possibilidades, dá um Y minúsculo aqui e ele vai listar tudo que tem aqui dentro, que são as cidades e tudo mais. No meu caso eu vou escolher São Paulo.
Mas você pode ver aí quais opções que tem para ver qual que faz mais sentido para você. Então, vou digitar São, dá um tab, peguei São Paulo, dá um espaço depois de São Paulo e digita /etc/localtime. Pronto, time zone escolhida. Agora vamos sincronizar nosso relógio, nosso fuso de acordo com a time zone. E aí para isso você digita hwclock, espaço, systolhc. E aí dá um enter. Beleza, sincronizamos nosso relógio, nosso fuso e tudo mais. Vamos agora escolher um locale para o sistema. E o locale basicamente vai servir para alguns aplicativos saberem como que eles têm que mostrar formato de moeda, de data e tudo mais. No caso onde você vai escolher o idioma do seu sistema, se você quer inglês, português ou outra coisa. E aí para isso a gente tem que editar um arquivo de texto. No caso o arquivo é o locale.gen. Então vamos dar um nano, que é o editor de texto que a gente baixou, espaço /etc/locale.gen. E aqui vai ter uma série de parâmetros, uma série de locales, na verdade, e todos eles estão com um hashtag no início. Esse hashtag é que eles estão comentados, ou seja, eles não estão fazendo nenhum efeito prático. Vamos dar um Ctrl F para pesquisar e aí você vai pesquisar o locale que você quer. Se você quiser português, você vai digitar PT tudo minúsculo, underline, BR tudo maiúsculo e dar um Enter. E aí você vai cair nessa linha aqui, PTBR UTF-8. Se você quiser essa linha, se você quiser português, você vai nessa linha, vai apagar o jogo da velha no início, dá um Ctrl S para salvar o arquivo e um Ctrl X para sair do arquivo. No meu caso, eu vou voltar a comentar essa linha porque eu vou querer em inglês. Então, eu vou dar Ctrl F, EN tudo minúsculo, underline, US tudo maiúsculo. E aí aqui eu caio na linha em US UTF-8. Eu vou descomentar ela, apagando o hashtag, Ctrl S para salvar, Ctrl X para sair. Beleza. Vou dar um clear para limpar o terminal. E agora a gente vai digitar o comando locale-gen, que aí ele vai gerar os locales baseados no que estão descomentados nesse arquivo que a gente acabou de digitar. Beleza, gerou os locales. Agora a gente vai editar um arquivo de texto chamado locale.conf. Dentro desse arquivo a gente vai precisar escrever esse locale gerado aí em us.tf8. Então você guarda ele aí e dá um nano espaço /etc /locale.conf. E aí aqui dentro você digita tudo maiúsculo tudo maiúsculo lang igual e o nome do locale, que no meu caso foi en_us.utf8, dessa forma aqui. Se o seu fosse o PTBR, é só trocar o en_us aqui por PTBR, lembrando dos maiúsculos e minúsculos. E aí vou dar um Ctrl S para salvar, Ctrl X para sair. E beleza, feito. Selecionamos o time zone, selecionamos o locale, tudo certo. Agora eu vou dar um clear para limpar o terminal e a gente vai criar um hostname e criar os usuários. O hostname é basicamente o nome do seu computador, ou seja, é o nome que ele vai ficar salvo na rede e tudo mais, e é aquele nome que no terminal você tem o seu usuário, arroba, e é o nome que fica depois do arroba. No caso, você pode escolher o nome que você quiser para o hostname. Eu vou escolher B550M porque é o nome da minha placa-mãe. Então, eu vou digitar echo, espaço, o nome do hostname que eu quero, B550M, espaço ângulo, espaço /etc/hostname. Beleza. Agora a gente vai editar um arquivo de texto chamado hosts e ele fica dentro da pasta etc. Então vamos dar um nano espaço /etc/hosts. E aí aqui você pode ir usando setinha para baixo para ir para a última linha e digita 127.0.1.1 espaço B550M, ou seja, o nome do seu hostname. Dá um Ctrl S para salvar, Ctrl X para sair, vou dar um clear para limpar o terminal e agora a gente vai finalmente criar um usuário para a gente. E para criar o usuário, você usa o comando user_add, passa os parâmetros "-m" minúsculo para ele criar uma home para o usuário e o comando G maiúsculo, que é para a gente adicionar nosso usuário em grupos. E agora a gente começa a digitar os grupos que o nosso usuário vai estar. Então vamos colocar o grupo will, storage, áudio, power, vídeo e UCP. No caso, o Storage, Audio, Power e Vídeo são grupos que vão te dar permissões relacionadas a esses nomes aí. Então, permissão de armazenamento, de áudio, vídeo e energia. Ou seja, para você fazer ações que relacionam com essas coisas, você vai precisar estar nesses grupos.
O grupo will, ele vai ser um grupo que vai deixar o nosso usuário rodar qualquer comando, e é tipo qualquer comando não no sentido de que ele não precisa de privilégio, não precisa de senha, mas no sentido de que, por exemplo, se ele tiver uma senha e tudo mais, ele consegue rodar qualquer coisa, não vai ter nenhum comando que nosso usuário não vai poder rodar. E o grupo UUCP é um grupo que está relacionado à porta serial, então se você precisar ficar mexendo com porta serial, ficar lendo, escrevendo coisas, você precisa estar nesse grupo. Então, passa todos esses grupos para o seu usuário, dá um espaço, digita "-s minúsculo, espaço, /bin, /bash, espaço e o nome do seu usuário. Você vai criar o nome agora. No meu caso, eu vou criar o usuário edudcrc. Dei um Enter, meu usuário foi criado. Agora, a gente vai ter que definir um usuário para ele. E a gente vai definir um usuário para ele e um usuário para o root. Ou seja, nesse momento, o root sempre existiu. A gente tem um usuário root, mas a gente criou o nosso usuário. Qual que é a diferença? O usuário root ele é um usuário que ele consegue executar qualquer coisa sem permissão. Então, ele não precisa digitar sudo nem nada. Ele roda qualquer coisa. E o nosso usuário, para rodar coisa com permissão, ele vai precisar do sudo. Na prática, a gente nunca vai usar o usuário root, não é recomendado usar ele. Se você precisar rodar algo com permissão, o melhor é você usar o seu usuário mesmo e usar o comando sudo, ao invés de você se transformar em root e ficar rodando as coisas sem sudo. Então, a gente vai digitar a senha primeiro para o root, pswd root, e por mais que a gente nunca vai ser root, é bom você colocar uma senha para o root, e é mais seguro que ela seja diferente da senha do seu usuário. Então, eu vou colocar uma senha aqui qualquer para o root, digita 2 vezes, né? E beleza, e agora a gente vai digitar a senha para o nosso usuário. Então, pswd e o nome do usuário. E aí você digita uma senha que de preferência seja diferente da senha do root. Beleza. Feito isso, criamos a senha para os nossos usuários, a gente vai ter que editar um arquivo de texto chamado visudo. E, na verdade, esse visudo é um comando e a gente vai precisar passar o seguinte parâmetro. Editor igual a nano espaço visudo. Porque o visudo ele vai editar um arquivo de texto, só que ele vai usar um editor chamado vi. E a gente passa esse editor igual a nano para falar que a gente quer executar ele com o nano e não com o vi. Dá um Enter, vai abrir um arquivo de texto, você dá um Ctrl F e pesquisa por will, ou seja, W-H-E-E-L, e dá um Enter. Você vai cair nessa linha aqui, pode vir nessa linha de baixo aqui e apagar esse hashtag, Ctrl S para salvar, Ctrl X para sair. E aí, beleza. O que a gente fez aqui? A gente descomentou uma linha que ela permite que todos os membros do grupo will possam executar qualquer comando, que é aquilo que eu falei que o grupo will fazia. Ele faz mais coisas, mas esse é o principal. Vou dar um clear aqui para limpar o terminal. E aí agora a gente vai habilitar um serviço. Um serviço ele é um programa que fica rodando em background. E a gente vai habilitar o serviço de network, que a gente baixou o Network Manager, né? Então vamos habilitar o serviço dele. Para isso você digita systemctl, espaço enable, espaço network manager, com o N e o M maiúsculos. O enable, que é habilitar um serviço, é basicamente dizer que esse serviço vai ser inicializado quando o computador for ligado. Então, beleza. Agora vamos setar o GRUB, que é o bootloader. E para isso, a gente só vai ter que digitar um comando bem longo aqui, não tem muito o que explicar. Então, você digita o seguinte comando, grub install, espaço ifin target, e a gente vai passar o nosso target, que é um x86-64-EFI. Dá um espaço, digita ifin EFI director, e aí a gente vai passar o nosso diretório da partição EFI, que é o igual, /boot /EFI. Dá um espaço, ifin bootloader id igual a grub e espaço ifin removal. Então é só um comando bem longo e é só digitar isso e dar um enter. Ele instalou o grub e agora vamos gerar um arquivo de configuração do grub. Para isso a gente digita grub mkconfig espaço -o espaço /boot /grub.cfg. E a gente gerou o arquivo de configuração do grub. Ok, feito isso, a gente pode finalmente sair do arcchroot digitando exit, dá um enter. Agora a gente desmonta todas as partições que a gente acabou de montar, então dá um mount, espaço -R maiúsculo, espaço /mount, dá um power off aqui, desliga o computador, tira o pendrive e aí liga o computador de novo. Se tudo deu certo, você entrou no seu sistema Linux e aí você vai estar nessa tela aqui pedindo para você logar. E aí aqui nesse login você vai digitar o nome do seu usuário. Então no meu caso eu tinha criado o usuário edudcrc, dá um enter e ele vai pedir para digitar a senha. A gente coloca a senha que a gente tinha definido antes
E beleza, estamos logados, edutcrc@b550m. Perfeito, o Arc já está instalado, já é uma vitória, mas a gente ainda vai ter que fazer mais algumas coisas. Vai ter que instalar fonte, instalar driver de áudio, instalar aplicativos, instalar o Hyperland e tudo mais. Então vamos lá. Lembra daquele comando que a gente digitou lá no início, timedatectl, setNTPTrue para sincronizar o relógio com a internet? A gente vai ter que fazer isso de novo. Então, timedatectl, espaço setNTPTrue. E beleza, a gente digita assim aqui e estamos sincronizados com a internet. Agora, a gente vai precisar conectar na internet de novo. Puta merda, vamos lá. A gente se conectou na internet quando estava na ISO, mas vai precisar se conectar na internet de novo, mesmo que você tenha se conectado lá e só caso você não tenha Ethernet, né? Então vamos lá. Como que faz para conectar no Wi-Fi aqui? Aqui vai ser diferente. A gente vai digitar o comando nmcli, que já é o comando daquele Network Manager que a gente instalou, espaço device, espaço Wi-Fi, espaço list. Isso aqui ele lista as redes Wi-Fi na redondeza. No meu caso, a minha rede é aquela ALHN, então como eu me conecto a ela? nmcli, device, Wi-Fi, connect e o nome dela, ALHN-7140. E aí, espaço, ESC. E aí, eu dou um Enter, ele vai pedir para eu digitar a senha da minha rede. Vou digitar a senha da minha rede. Beleza, agora aqui ele avisa se deu certo ou não, se você se conectou com sucesso ou não, então já dá para você ver. No meu caso eu me conectei com sucesso. E aí você pode dar lá o ping, google.com novamente para ver se deu certo ou não. Então ok. Próximo passo, a gente vai agora habilitar a gente poder instalar pacotes de 32 bits no sistema, porque isso não vem por padrão habilitado. E a gente vai precisar disso porque vários dos pacotes que a gente for instalar vai precisar baixar uma biblioteca de 32 bits, por exemplo. Então, para isso, a gente vai digitar o comando sudo, que é para executar com permissão, executar com privilégio administrador. E aí, sudo nano /etc /pacman.conf. Ele vai pedir para eu digitar minha senha, já que eu estou rodando o comando com sudo. Digitada a senha, dá tudo certo, você vai entrar no arquivo de texto. Dá um Ctrl F e pesquisa por multilib. E aí aqui embaixo a gente vai até essa linha aqui, ó, que só tem multilib escrito. E a gente apaga o jogo da velha, o hashtag dessa linha, e apaga o hashtag da linha de baixo, dessa forma. Dá um Ctrl S para salvar, um Ctrl X para sair. Eu vou dar um clean aqui para limpar o terminal novamente. Opa, não é clean, né? É clear. E aí a gente vai usar um comando para atualizar os pacotes. E o comando é sudo pacman e passa os parâmetros S, Y, U. E aí dessa forma ele vai atualizar os databases dos pacotes e incluir esse pacote multilib que tem os aplicativos de 32 bits. Agora a gente vai baixar os drivers de GPU. E aí no caso você pode ter tanto AMD, tanto NVIDIA quanto Intel. Eu vou primeiro mostrar como que é o da Intel e da NVIDIA, que não são o meu caso, mas eu vou mostrar como que você faria. Então, para todos eles, você vai digitar o comando sudo pacman -s maiúsculo, e aí na frente a gente vai passar os pacotes que a gente vai instalar. Se o seu for Intel, você vai baixar os pacotes Mesa, lib32 Mesa, Vulkan Intel e lib32 Vulkan Intel, dessa forma aqui. E aí você pode dar um Enter e confirmar as coisas. Eu vou apagar e mostrar como é para NVIDIA. Para NVIDIA você vai baixar o pacote NVIDIA, NVIDIA Utios e lib32 NVIDIA Utios, dessa forma aqui. Agora, se for o meu caso, que é a AMD é o mais chatinho porque tem mais coisas, você vai baixar o pacote XF86, vídeo, AMD GPU, Mesa, lib32 Mesa, Vulkan Radeon e lib32 Vulkan Radeon, dessa forma aqui. E aí dá um Enter para confirmar, pode dar um Enter para confirmar aqui, e aí só esperar carregar os pacotes. Carregados os pacotes, agora vamos instalar alguns outros pacotes que são essenciais assim, para o uso do dia a dia. E os pacotes são o seguinte, vamos digitar o sudo pacman-s e vamos escolher o pacote git, que é bom para você clonar repositórios e tudo mais. O btop, que é para monitorar recursos, o wget, que é para poder baixar coisas da internet pelo terminal, o unzip e o zip, que é para zipar e unzipar arquivos .zip, o bash completion, que é para você poder dar tab e ter o autocomplete no terminal, o OpenSSH, para você poder fazer SSH no computador,
Baixar o Python, né, que é legal ter, vários arquivos que você vai usar, vai precisar do Python para executar os comandos. O Fuse 2 para você poder executar arquivo AppImage. O CMake, porque alguns aplicativos, pacotes que for instalar, vai precisar do CMake para gerar os makefile e tudo mais. Baixar o Reflector, né, que a gente já usou na ISO, mas ele não vai instalado aqui, então vamos instalar novamente. E esses aqui são os que eu recomendo. Então, dá um enter aqui para confirmar e espera baixar todos eles. Vai baixar bem rápido. E agora vamos baixar um AUR Helper. O que é AUR Helper? Primeiramente, o que é AUR? A AUR ela é um repositório com vários aplicativos que usuários comuns, como eu e você, a gente pode colocar programas que a gente fez ou programas open source e colocar lá para outros usuários baixarem. Só que no caso nessa AUR, a maioria dos pacotes que tem lá, você precisa compilar da fonte. Então tem um pacote lá, mas você vai ter que compilar e tudo mais. E é um processo meio trabalhoso, meio chato. São mais de um comando, você tem que digitar para instalar e tudo mais. E um AUR Helper é um software que você baixa que ele vai automatizar tudo isso para você. Você só passa o pacote que você quer da AUR e ele vai tratar de toda a compilação e tudo mais para você. Então ele ajuda a deixar mais fácil esse processo. E o AUR Helper que eu uso é o EA, e eu recomendo, ele é muito bom. Então vamos baixar ele. Para isso a gente vai ter que clonar o repositório do EA do Git. Então vamos lá, git clone, passa o link do repositório, que é o https://aur.archlinux.org/ea.git. Dá um enter, ele vai clonar o repositório. Clonando o repositório, o que ele fez foi baixar uma pasta chamada EA no nosso computador. Então, se eu der um ls aqui para listar o que tem nesse diretório, você vai ver que tem uma pasta chamada EA. Vamos dar um cd para mudar de diretório e entrar no diretório do EA. Agora eu estou aqui no EA e, estando aqui, vamos compilar o EA. Para isso, digito o comando make package espaço -se. E aí ele vai começar a compilar o EA. E ele vai pedir algumas coisas, por exemplo, a nossa senha. Vou digitar sem dar um enter. Vou proceder com a instalação, confirmar. Vai carregar mais algumas coisas. E ele conforme vai carregando, talvez ele peça mais coisas para você confirmar. E aí você pode confirmar tudo. Olha, ele pediu a minha senha novamente. Vou digitar ela e dar um enter. Vou proceder com a instalação. Beleza, EA instalado. Agora que o EA está instalado, a gente pode remover essa pasta clonada, a gente não precisa mais dela. Então vamos dar um cd ... para voltar numa pasta anterior. Se eu dar um ls aqui, eu estou naquela pasta de fora e a pasta EA está aqui. E para remover essa pasta EA, digita rm espaço -rf EA. E aí dá um enter, se eu dar um ls novamente, não existe mais a pasta EA aqui. Beleza, temos o EA instalado. Próximo passo, vamos instalar as fontes de texto do sistema, porque ele não vem com fonte instalada. E aí, alguns aplicativos vão mostrar o texto todo zoado. Então, eu vou baixar o mínimo de fontes necessários aqui que você precisa ter para todos os aplicativos funcionarem bem. E aí, vamos dar um sudo pacman-s e instalar as seguintes fontes. Notofontes, Notofontes Emoji, Notofontes CJK, TTF Liberation. Pronto, essas 4 fontes são essenciais, mas já que você provavelmente vai querer instalar o Hyperland também, já que você está vendo esse vídeo, baixe a fonte Awesomes, a TTF JetBrains Mono e a TTF JetBrains Mono Nerd, porque aí aqui vai ter tanto os ícones do fonte Awesome quanto os ícones da Nerd Fontes. E aí pode confirmar, dar um Enter e esperar carregar. Depois de carregar aqui, que vai ser até que rápido, a gente vai instalar os drivers de áudio. Vai instalar tanto o driver de áudio quanto um mixer de áudio para você poder gerenciar seu output, seu input e tudo mais. Então vamos lá, vamos dar um sudo pacman-s e passar os seguintes pacotes. Pipewire, WirePlumber, Pipewire-Audio, Pipewire-Alsa, Pipewire-Jack, Pipewire-Pulse, lib32 Pipewire e o Pavot Control. Pronto, acabou, finalmente. Instala tudo isso e beleza, vai ter áudio perfeito rodando. Depois disso, a gente vai fazer um passo aqui que é opcional, que é só instalar o Bluetooth. É só 2 linhas de comando. Então, para instalar o Bluetooth, caso você tenha Bluetooth no seu computador, você instala os pacotes Blues e BluesUtils, confirma tudo, e aí a gente ativa o serviço do Bluetooth, tipo que a gente fez com o Network Manager. Então, você dá um sudo systemctl enable Bluetooth, dessa forma aqui. Pronto, habilitamos o serviço de Bluetooth.
E agora, o próximo passo é finalmente instalar o Hyperland. Então a gente vai baixar o Hyperland, vamos baixar o navegador, né, o Firefox, e vamos baixar o Kiri, que é um terminal, só para a gente poder abrir um terminal. Então vamos lá, sudo pacman-s, Hyperland, o Kiri, que é o terminal, e o Firefox de navegador. Dá um Enter, confirma tudo, vai carregar uma porrada de coisa, e é só esperar. Beleza, estando aqui, a gente faz o que? A gente pode digitar Hyperland, dar um Enter, e aí dessa forma a gente vai entrar no Hyperland que a gente acabou de instalar. Então se eu dar um Enter, vai carregar e pronto. Estamos aqui no ambiente Hyperland. Então beleza, entrou no Hyperland tudo certo. Se eu der um Super Q, o Windows Q, né, caso você não saiba, ele vai abrir o Kiri, que foi o terminal que eu instalei. Se você não tiver instalado o Kiri, ele não vai abrir o Kiri aqui. E se eu der um cd.config hyper e der um ls nessa pasta hyper, vai ter um arquivo hyperland.conf. Se eu der um nano hyperland.conf, é o arquivo de texto Hyperland. E aqui está as configurações. Então, por exemplo, ó, aqui nessa linha é onde você define o terminal, que é o Kiri. Caso você não queira o Kiri, se queira usar um outro, você pode apagar esse Kiri aqui e colocar o nome do seu terminal. Esse é o emulador de terminal. No caso, você pode mudar os aplicativos aqui. E se você quiser saber quais são as keybinds que usa, você vai descendo nesse arquivo e vai ter uma parte aqui de binds, que é essa parte aqui, ó, keybinds. Então aqui, ó, tem todas as keybinds. Então, por exemplo, ó, Super Q você executa o terminal, Super C você mata a janela ativa, Super M você sai aqui do Hyperland e volta para aquele terminal que a gente estava antes, que é a TTY. Super E executa o File Manager e tem mais vários outros keybinds aqui. E aqui um pouco para cima, a gente passou rápido, bem nessa parte aqui, ó, é o layout do keyboard. Se o seu teclado for o teclado português, que tem o C cedilha, você apaga esse US, dá um BR aqui e dá um Ctrl S para salvar. E aí automaticamente ele já vai colocar o layout BR. Você vai poder acentuar, digitar C cedilha. No meu caso, meu teclado é em inglês, só que eu tenho que colocar a variante int L, que é para eu poder acentuar no teclado em inglês. Então eu já vou dar um Ctrl S para salvar. E se você tiver salvado esse arquivo, é bem provável que tenha aparecido esse menuzinho amarelo lá em cima, igual apareceu no meu. Se você ler esse negócio amarelo, ele vai te falar para abrir esse arquivo aqui que a gente abriu agora e vai te falar que aqui em cima, em uma certa linha, vai ter um auto-generated igual a 1, que é essa linha aqui, que tem um comentário falando, remove essa linha para remover o warning. Então, se eu vir nesse 1 aqui, e na verdade se eu vir, né, toda essa linha e apagar ela, por exemplo, só deixar o comentário e dar um Ctrl S, o aviso some. Então, beleza, eu vou dar um Ctrl X para sair daqui, vou abrir o Firefox e aí só mostrar o wiki do Hyperland. Então, você pode digitar aqui Hyperland Wiki. Pode vir aqui no Master Tutorial direto. E aí aqui no Master Tutorial, ele vai mostrar aqui como que você configura as coisas. Então, como que você faz? Aqui essa parte de installation você pode ignorar, porque foi o que a gente acabou de fazer, que é instalar o Hyperland. Aqui se você tiver em NVIDIA, leia essa página, é importante. Se você estiver rodando uma máquina virtual, você vê aqui o que ele está falando também. Aqui o Launch Hyperland é a parte onde você quer começar. Então essa parte que é importante. Deixa eu mudar aqui para o Workspace, só para ficar a tela cheia. Então aqui é onde você vai começar a ler. Ele vai te mostrar como você inicializou o Hyperland, você vai te mostrar log managers que você pode instalar. Essa parte aqui é só caso você queira não configurar o seu Hyperland individual e sim pegar um monte de arquivos que já tem configurado a Hyperland inteira e usar os arquivos de outra pessoa. Você pode usar aqui se você quiser. Se não, aí você pode começar aqui no Critical Software. Então você pode ir descendo aqui e seguindo a wiki do Hyperland de boa. E cara, é isso. Baixamos o Arc, baixamos o Hyperland. É isso aí, é assim que você instala o sistema. E vou ficando por aqui, cara. Valeu.